Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Érico Fileno, sou designer, membro da Service Design Network, o capítulo Brasil. Hoje é um dia bastante feliz para nós estamos comemorando o Dia Mundial do Design de Serviço, né? Então, eu acredito que muitos de vocês já assistiram os vídeos, né? E aqui a gente tem a última parte desse dia festivos a respeito do design de serviço. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, só para a gente falar rapidinho sobre SDN, né? Falar um pouquinho também sobre o dia de hoje. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Vocês estão vendo já a minha tela? Sim? Então vamos lá. Sim. Hoje é o Dia Mundial do Design de Serviço, tá certo? E nós aqui do Capítulo Brasil, a gente já organiza esse evento desde o primeiro ano. É uma data que ela existe exatamente para a gente relembrar sobre a importância sobre essa disciplina. Quem puder desligar só o áudio, por favor, puder deixar no mudo. Ok, obrigado. Não sei se todos conhecem, né? A Service Design Network foi fundada em 2004, né? Ela foi fundada na Alemanha, né? Conectada exatamente à Universidade de Colônia, e ela tem como objetivo conectar e disseminar conteúdo em escala mundial, né? Ou seja, conectando não só profissionais, mas também acadêmicos, empresas e todos aqueles que querem estudar, praticar a disciplina de design de serviço. Por isso que é muito importante eventos como esse, né? Porque é super importante a gente estar conectado, né? E a gente construir e ampliar essa comunidade. A gente queria convidar vocês também, né? E aqui, qual é a forma de participar da SDN? É exatamente através de 4 modalidades, né? Inclusive, essa primeira aqui, comunidade, foi uma conquista nossa, né? Assim, do nosso capítulo Brasil, onde a gente, todos os anos, no Encontro Mundial, a gente exigia, né, uma participação maior da comunidade que não ficasse restrito somente a quem era pagante, né? Então, existe hoje essa modalidade, né, de você simplesmente participar, mas eu queria também aqui fazer o convite para quem quiser participar como membro efetivo pagante, né, da SDN. Existe 3 modalidades, né, do estudante, né, com a anuidade de 40 euros, profissional, que também, né, foi uma conquista nossa dos países, vamos dizer assim, em desenvolvimento, né, onde a gente conseguiu uma redução nesse valor. Então, existe uma tabela e a gente conseguiu um valor melhor, de 120 euros por ano. E também existe a modalidade de empresa ou academia de 535 euros por ano, né? Qual é a principal vantagem de você ser um membro efetivo aqui da SDN? É exatamente ter acesso a todo o material que foi desenvolvido e continua sendo desenvolvido por todos esses profissionais, acadêmicos, universidades. Então, você tem acesso a revista Touchpoint, né? Você também tem acesso a uma série de artigos que já foram publicados dentro da comunidade. Então, se você quer estudar mais sobre o tema, né? Se você quer construir um relacionamento internacional com outros pesquisadores, a participação como membro pagante aqui da SDN, ela tem uma grande vantagem, tá? Aqui embaixo tem um link, né, para quem quiser saber mais e efetivar a sua anuidade, tá? Tem um link aqui, tem um QR Code também, se vocês quiserem, vocês podem utilizar o celular de vocês, que vocês já caem ali na página de membership, tá? Então, mas isso não impede, né, como eu comentei aqui, de você seguir, né, participando aqui dos nossos eventos, né? Existe lá a modalidade de você se cadastrar
como membro free, né, da comunidade, e mesmo assim você vai receber mailing, né, você vai receber informações do que está rolando na SDN. Nós aqui no Brasil, né, nós formamos o capítulo em 2012, né, e aí por conta de todo o contexto que a gente, esse contexto lastimável que a gente está vivendo, né, a gente teve que ir para o digital, tá? Então, o que antes começou, né, de eventos na cidade de São Paulo, a gente começou a expandir para a cidade do Rio, Belo Horizonte, Floripa, a gente já teve eventos inclusive no Recife, Brasília e aqui no interior de São Paulo também em Ribeirão Preto, né? E aí, com essa ida para o digital, a gente tem, desde o ano passado, focado em eventos digitais, né? Então, hoje a gente conta com membros, né? São 20 membros dentro da SDN que estão organizando todas essas atividades, e aqui é exatamente o número, né? Ou seja, estamos chegando quase a 1.000 profissionais cadastrados na comunidade, né? Ou seja, a gente já tem uma representatividade grande dentro da comunidade global de design de serviço, né? Então, vamos nos unir, vamos estar conectados, vamos fortalecer essa comunidade brasileira do design de serviço. Aqui são os links onde vocês podem nos encontrar, né? Aqui está o QR Code que vai cair também no Linktree, né? Que aí fica mais fácil, ali você consegue navegar, mas a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente tem o WhatsApp, que lotou, aí por isso que a gente abriu o Telegram, e também tem o nosso canal do YouTube, né, onde a gente já tem uma série de vídeos e onde a gente também, né, eu acredito que todos assistiram os 5 vídeos riquíssimos que a gente colocou para vocês hoje, né, com a participação aqui de diferentes profissionais que trouxeram conteúdos de grande valor para a nossa comunidade, né? E hoje também o que está sendo gravado aqui, esse vídeo, né, com a palestra do Robson e depois também com o painel, todo esse material a gente vai acrescentar também no nosso canal ali do YouTube. Então, se conecte lá, né, se inscreva no nosso canal, né, e ali vocês vão acompanhar exatamente todas as atualizações de vídeos e dos próximos eventos que virão. Então, o nosso evento, como eu falei, ele acontece todos os anos, no dia 1º de junho, tá? Então, 1º de junho é o Dia Mundial do Design de Serviço. E aqui, desde o ano passado, a gente teve essa experiência, né, de fazer um evento onde 100% da arrecadação aqui das inscrições, a gente procura ajudar uma comunidade ou uma organização, né? Ano passado, nós ajudamos a comunidade do Pará, né, que fazia um trabalho ali exatamente com comunidades do Pará, e esse ano a gente está trabalhando junto aqui com o Instituto Gueto, né? O link deles aqui é www.gueto.org, né? E o tema do Service Design Day é exatamente faça o bem, retribua, né? E faça a diferença. E eu queria aqui, né, convidar o Vitor Del Rey, né, para dar umas palavrinhas aqui para vocês, que é o presidente do Instituto Gueto. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Então, aqui é Vitor Del Rey, novamente. Estou passando aqui para falar sobre o Instituto Gueto, do qual eu sou presidente. Gueto é Gestão Urbana de Empreendedorismo, Trabalho e Tecnologia Organizada. A gente é a ONG beneficiária do Service Design Day deste ano. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Instituto Gueto ele forma de línguas a linguagens, né? Ou seja, de inglês, francês e espanhol a linguagem de programação. E, óbvio, a gente tem uma trilha bem legal, bem bombada de design. Então, eu estou passando aqui para dizer que se você quiser ser voluntário e formar jovens pretos para o mercado de trabalho na área de design, conta com a gente, que a gente quer contar com você e vai ser legal pra caramba fazer essa formação juntos. A gente está com um desafio ousado de formar 1.000 designers e a gente gostaria que você participasse dessa jornada. Instituto Gueto e você. É nóis. Beijo. Então, esse é o nosso amigão Vitor Del Rey, né? Então, toda a arrecadação aqui, né, de todas as pessoas que estão participando aqui do Service Design Day estão ajudando o Instituto Gueto, né? Então,
Opa. Queria agradecer aqui também, né, a participação aqui do Banco Carrefour, né, que está apoiando a nossa iniciativa através, né, do intérprete aqui de Libras, né, então, e também por promover, né, a inclusão através do design, né. Obrigado, Banco Carrefour. Queria agradecer também a Kivo, que se dispôs aqui a editar todos os vídeos, né, os 5 vídeos que a gente disponibilizou hoje na plataforma. Tá? Então, agradecer aqui na figura do Wilton, do Lessac, do Gil. Né? Esqueci de falar, a pessoa que acabou trazendo o Banco Carrefour para nos apoiar foi exatamente o Paulo Aguilera, né, que é o líder de design e inclusão dentro do banco. Né? E aqui da Kivo é exatamente o Wilton Lessac e o Gil, né, que trabalharam aqui na edição dos vídeos que a gente colocou na plataforma. E aí, né, o nosso dia de hoje, né, ele começou cedo, né, e aqui eu queria lembrar vocês, né, que a hora que vocês estiverem postando, publicando imagens e tudo mais, né, utilize os hashtags, né, as hashtags aqui oficiais SDD21, tem o hashtag SDN e também tem a nossa hashtag SDN Brasil. Né? E aí também vale lembrar, né, que é sempre bom, né, lembrar, né, que vocês utilizem, existe esse gesto aqui do coraçãozinho que é feito com os dedos, assim, né? Então, essas são as marcas registradas desse dia, né? Ou seja, para a gente compartilhar, a gente trocar ideias. E aí a gente começou, né, o nosso dia exatamente com a participação da Bárbara, né, com o vídeo a respeito de Service Design para o Bem-Estar Bem. Né? Acredito que todos tenham assistido. A Clara trouxe o tema Design para Além das Fronteiras. Aqui, né, o pessoal da Kiva organizou um material e convidou, né, a Clarissa Biolchini, o Fábio Amado e a Letícia para falar sobre negócios 2023, né, o design no centro da estratégia de inovação. E a gente também teve a participação aqui do time da Livor, com o Luiz Alt, a Cássia Cunha e o Gustavo Vieira, falando sobre a centralidade do cliente pelo design. A gente aqui também teve a participação das nossas amigas aqui da SDN Portugal, a Laura Lorenzo e a Luísa Pessoa, né, que elas, além de liderarem o capítulo da SDN Portugal, elas realizaram um estudo, né, uma pesquisa sobre o estado da arte do design de serviço em Portugal. Eu acredito que vocês tenham gostado também desses 2 temas aqui. Né? E a gente aqui agora, né, essa última fase do nosso dia aqui, do nosso Service Design Day, a gente vai ter aqui como convidado o Robson Santos, né, que é o líder do P&D da Luiza Labs, para falar sobre projetar para e na mudança, o protagonismo do design de serviço na atualidade, e logo na sequência, colado a fala do Robson, a gente vai ter o nosso painel, nossa mesa redonda, onde a gente vai ter a participação aqui da Bárbara, da Clara, a Clarissa, a Cássia, o Wilton, e a participação também do Robson. Tá? Esses 2 eventos aqui, novamente, né, ele está sendo acessível em Libras com apoio do Carrefour, do Banco Carrefour. Né? Então, mais uma vez, obrigado aí ao Paulo Aguilera por estar trazendo, né, essa preocupação para um evento como esse. Né? E eu queria também agradecer, né, todo o time da SDN Brasil, né, nosso time das pessoas que organizaram esse evento aqui, a Renata Henning, a Bárbara Mendonça, o Caiano, o Daniel, a Glenda, Thalita, né, e também as pessoas que participam da organização aqui da SDN Brasil, o Lessac, o Wilton Menezes, a Carol Zatorre, a Clarissa Belchini, o Luiz Alves e o Gustavo Borja. Tá? Então, essas são as pessoas que fazem o evento, que fazem a SDN Brasil rodar, né? E aqui fica o convite para quem quiser ajudar, contribuir, né? A porta está sempre aberta, a gente quer muito a participação de vocês. Tá certo? Então, sem mais delongas, deixa eu interromper aqui a minha tela para eu
voltar a ver a todos. Nós estamos com 253 participantes. E eu queria convidar o Robson Santos. Deixa eu ver se ele já se encontra aqui. Já cheguei. Opa, sobe no palco. Suba no palco. Como diria aquele bordão, saudade de um palco, né, minha filha? Opa. Então, obrigado, Érico. Obrigado, Robson, por aceitar o nosso convite aqui para participar. Então, o palco agora é todo seu. Eu vou ficar aqui, desligar minha câmera e boa apresentação. Legal, pessoal. Boa noite. Obrigado, Érico. Obrigado, organização do SDN. Luiz, Renata, galera aí, gente boa demais, né? Amigos de longa data. Bom demais estar com todo mundo aqui. Mais de 200 pessoas, 254, você falou, né, Érico? Mais ou menos? Exatamente. Legal. Bom ver aqui diversas carinhas simpáticas, sorridentes. Tô vendo, olha, quem está aqui no centro da minha tela nesse momento é o William Grillo. Olha só que honra. Tá aqui. Uma viagem esse negócio de falar no Zoom, né, gente? O dia inteiro falando em Zoom, a gente sempre se surpreende. Esses ventos de mudança e ventos de nova era que finalmente chegaram, né? Porque a gente, durante tanto tempo, ficou pensando como vai ser o futuro, como vai ser o amanhã, que mudança vai acontecer, o que vai... Né? Teletransporte, nave espacial, viagem interplanetária. E eu acho que o que a gente chegou mais próximo de teletransporte que eu vi nesses dias é fechar as salas do Zoom. Sabe? Quando você está todo mundo ali espalhado nas salas, quando você faz uma repartição de salas, aí tu clica num botão ali, né, e todo mundo volta para cá, onde é o poder da quase onipotência, ou da prepotência, né, de quem está controlando uma transmissão em Zoom. Mas bem legal, muito bom estar aqui com vocês nesse Service Design Day 2021. Já tive a oportunidade de estar com esse mesmo time, né, em outras edições, pessoal que eu gosto muito, e é um assunto também que eu acho de extrema importância dentre os diversos campos, né, as diversas formas de atuação do design. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos, alguns pontos de vista referente ao ato de projetar, mas não é um projetar de qualquer maneira, é projetar, como se diz, quando a gente faz algum tipo de projeto, a gente espera que ele cause alguma mudança. A gente espera que aquele artefato que vai ser concebido cause, né, alguma transformação, tenha algum impacto, que abale algum tipo de estrutura, né, que mude a vida das pessoas. Mas a gente, às vezes, não para pensar que o ato de projetar ele não se dá somente para a mudança. Mas o ato de projetar também se dá na mudança. Enquanto projetamos para a mudança acontece. Robson, independentemente... Só um pouquinho, desculpa te interromper, é que está aparecendo para a gente só o teu desktop. A apresentação não estamos vendo. Ótimo, que bom, deu tempo, estou no segundo slide ainda. Uhul. Não tinha nenhuma... Felizmente, espero que o desktop, se ele estiver vazio, beleza, né? Se estivesse ali com alguma... Tudo certo. Legal. Então, a gente está falando exatamente desses aspectos aqui. Projetar para e na mudança. Érico, conversando comigo há algumas semanas, né, comentou, olha, a gente vai ter aqui o evento da Service Design Network. Você não gostaria, né, de compartilhar, de bater um papo com a gente? E eu falei assim, cara, o que eu vou falar para esse povo? Né? Só tem gente boa ali. Agora aqui, o Grilo foi para o cantinho, estou aqui com outro amigaço aqui lá de Belo Horizonte, que tem uma caveira ali na parede, e sabe quem é. Nos vemos de novo aqui. A galera aqui em geral. Mas eu quis trazer essa reflexão, que na realidade é uma reflexão para mim mesmo. Né? O que eu tenho feito e que tipo de impacto eu quero fazer, que tipo de mudança eu quero provocar enquanto a mudança acontece. A gente vive num estado
de crise desde que a humanidade se entende por humanidade. O mundo nunca foi o mesmo, né, um dia após o outro. Tem aquela frase que eu gosto muito, né, que diz que um homem, ou uma mulher, uma pessoa não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque da próxima vez a pessoa vai ter mudado e o rio também vai ter mudado. Então não existe um estado de estabilidade. A gente viveu aí revoluções ao longo dos tempos que deram sempre novas configurações sociais, políticas e econômicas para o mundo. A gente vivenciou descobertas, evoluções, novas formas de enxergar o mundo, aquele mundo que era sólido, né, que era coeso, que era totalmente compacto e que a gente conseguiria segurar com as mãos. De repente a gente percebe que esse mundo ele é feito de espaços vazios. A gente começa a perceber que uma pedra, lá no pedacinho, no miolinho da pedra, do que é feito a pedra, no mais íntimo da pedra, existem espaços quilométricos entre cada partícula subatômica. E que, afinal de contas, tudo é relativo. E que eu vejo aquilo que somente eu vejo, porque o que é observado depende totalmente da posição do observador. Então, não adianta eu querer me colocar no lugar do outro, porque eu só vejo o que eu consigo ver com o meu repertório, com a minha forma de enxergar o mundo. A gente tem passado por épocas de guerra contínuas, e não é porque houve 2 ditas grandes guerras que as guerras acabaram. Né? Se a gente olhar aí com calma em todos os cantos do mundo, a gente vai ver que a gente vive nesse estado crítico o tempo todo. Sudão do Sul, né, que é um país que a gente nunca ouve falar, né, nos telejornais, está lá sendo constantemente invadido, depreciado, pessoas arrancadas das suas posições de quase insegurança, porque nem insegurança elas chegam a ter, de tão crítico que é a situação que elas vivem. Então, a gente está vivendo nesse mundo de constante mudança, de constante movimento. Teve alguns movimentos que aconteceram ao longo da nossa existência, aqui, pelo menos ocidental, que marcaram bastante, né, a humanidade e começaram a dar essa visão de que o mundo não era tão estável assim. Não havia divisões muito rígidas entre certo e errado, entre isso ou aquilo. Havia muito mais interseções do que divisões. Essa foto aqui, talvez alguns de vocês não tenham passado por esse momento, é a queda do Muro de Berlim, quando o mundo, né, novamente se uniu com aspas bem grande, né, e então houve aquela divisão ali que havia dentro da cidade e que era uma divisão muito simbólica, né, uma cidade partida ao meio e um sistema político dominando em cada parte da cidade. E com esses acontecimentos todos, né, a gente viu aqui alguns deles muito rapidamente, e principalmente com esse acontecimento, com a derrubada do Muro de Berlim, essa visão de que o mundo havia chegado num estado irretocável, teve um autor norte-americano chamado Francis Fukuyama. Eu sempre cito esse autor, que eu acho ele muito interessante. É um autor neoliberal, obviamente, mas ele deu a entender que naquele momento em que o Muro de Berlim cai, aquele grande poderio, né, da União Soviética começava a se dissolver, seria como se fosse uma espécie de fim da história. Então agora, beleza, a gente não tem mais essa divisão tão rígida entre, né, socialismo, comunismo de um lado e capitalismo do outro. Agora acabou o muro, vamos invadir aquela praia e acabou-se. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Por mais que haja tentativas aí de um assoberbamento do neoliberalismo, a vida continua, a história evolui, as coisas continuam caminhando. E isso, desde uma perspectiva cósmica, você olha aqui, lá, se olhar para aquilo que há de maior, né, que a gente consegue conceber, que é o próprio cosmos, o próprio universo, ele continua evoluindo, mudando, em constante alteração, em constante mudança, e nós estamos aqui, também fazendo parte dessa constante mudança. Se a gente for olhar para uma outra perspectiva, sair lá do cosmos, né, daquilo que é
do maior que a gente consegue conceber, para ir para o menor que a gente consegue conceber, que seriam as partículas subatômicas, a gente começa a ver que tem coisas muito semelhantes entre a maior dimensão e a menor dimensão. Ou seja, o que há entre elas é um grande espaço vazio, uma grande imaterialidade que une todos esses componentes. E todos esses caras, tanto grande quanto pequeno, eles estão sempre em constante mutação, em constante mudança. Então, falar que a história acabou, talvez não seja muito verdade, porque tudo continua mudando, continua evoluindo. Tem um outro autor, dessa vez um italiano, Carlo Rovelli, que ele tem uma fala muito interessante, que ele fala que o tempo não existe. E ouvir essa fala dele foi muito assim espetacular, porque se imagina, se a gente já não tem mais matéria sólida, se tudo que a gente acha que é sólido são grandes espaços vazios, agora nem o tempo existe. E aí ele argumenta em favor dessa sua percepção, dizendo que, por exemplo, o elétron, né, que é uma partícula subatômica bem conhecida, a gente aprendeu isso na escola, né, nas aulas ali de física, ele não tem um estado totalmente assim definido. Ele, segundo as observações que a gente viu aqui, que foram medidas aqui, inclusive no CERN, nesse grande laboratório de acelerador de partículas, o que se percebeu foi que um elétron, durante a sua trajetória, ele não tem uma trajetória linear. Não dá para acompanhar o cara, sabe? Saiu daqui, apareceu ali. Ele desaparece de um lugar e aparece no outro. Olha que maluco. Agora, imagina, se uma das menores partículas que nos compõem, ela não tem uma trajetória linear, ela desaparece e aparece, imagina nós, assim. Onde é que eu estou, afinal de contas? Onde é que está o notebook que a gente está olhando? Onde é que está a mesa que a gente está apoiando o notebook? Onde é que está a cadeira que você está sentado agora? Porque, no final das contas, se a menor partícula componente da cadeira ela não tem um estado definido, ela pode ser partícula, ela pode ser onda, se ela pisca e aparece em outro lugar, então não tem um estado estável onde eu possa dizer, agora eu posso descansar em paz. Isso é muito louco, né? Porque eu lembro que estava na faculdade, lá nos anos 90, uma vez eu comecei a pirar assim com um colega meu, Zé Bernardes. Zé, é muito louco, né? Você já pensou assim, os planetas, as órbitas, aí tu tem o átomo. Ele falou assim, puta, Robson, para de falar disso aí que eu vou ficar maluco, não quero falar dessas coisas não, que me dá até medo, dizia ele. Mas a gente tem que olhar para esses elementos que são totalmente intangíveis, que são totalmente, muitas vezes, imperceptíveis, mas que compõem aquilo que a gente convive cotidianamente. Da mesma forma que os sistemas políticos também nascem, se decompõem e são, outras vezes, substituídos por uns tantos outros, sempre numa dinâmica interminável, em que grupos sobem ao poder, outros grupos tentam voltar ao poder, e isso é uma circunstância constante, não existe uma estabilidade. A gente vê essa busca por hegemonia na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Essa foto é uma foto muito linda, né? Vocês devem reconhecer. Foi durante aquele grande evento chamado Primavera Árabe. E foi um evento muito bacana, porque ali no Oriente Médio estava tendo aquelas confusões todas, né, do poder que estava realmente oprimindo as pessoas, e todo o movimento foi orquestrado de maneira invisível, porque foi o primeiro grande movimento de cunho político, né, social, que foi organizado pelas redes sociais. Então era Twitter, mensagem, não sei o quê. Daqui a pouco, num belo dia, as pessoas surgiram ali na praça, né? E teve essa grande mobilização que recebeu o nome de Primavera Árabe. Óbvio que a gente também acompanhou o desdobramento desse evento, né? Foi tudo muito bonito, fomos à rua, né? As pessoas foram à rua, pediram liberdade, caiu o poder, entrou outro, e aí, como diria aquele filósofo e economista e atual garoto propaganda do Santander, né?
estava tudo lascado. De novo, igual. E aqui, será que é muito diferente o que a gente está vivendo? Será que a gente vive numa instabilidade ou também a gente também está vivendo nesse estado de frequente mudança, revisão, reestruturação? E isso saindo sempre de maneira muito imaterial, saindo das redes sociais, saindo das ideias, como diria até o poeta, né? Que anda na cabeça, anda nas bocas. Agora, não anda só na cabeça e nas bocas, né? Anda também nos dedos e nas telinhas, né? E nas mensagens, nos memes. Então, tudo isso aqui que eu trouxe para vocês, essa perspectiva de que tudo o que fazemos para promover uma mudança acontece durante a mudança. Talvez as pessoas que têm uma faixa etária um pouco mais próxima da minha tenham aí passado por algumas mudanças, vivido isso tudo, e mesmo assim continuam projetando, ou no design gráfico, ou no design de produto, enfim, né? Sempre acompanhando as mudanças e propondo mudanças enquanto a mudança acontece. E a mesma coisa a gente pode falar do próprio design de serviços, que vocês já viram aqui certamente em algumas falas, a imaterialidade do design de serviços, a intangibilidade do design de serviços. E aí tem essa frase que eu acho muito, muito linda, né, de que não adianta se apegar a algumas verdades, porque, no final das contas, tudo que é sólido, ou tudo que parece sólido, desmancha no ar. Porque as coisas se vão, outras vêm. E o design de serviços ele tem muito essa característica, né, de que ele parece sólido, mas ele é totalmente intangível. Ele parece que eu consigo ver. E a serviço de quê, então, tá essa coisa chamada design de serviço? Eu gosto muito dessa definição que eu peguei da Wikipedia, né, por acaso, de que serviço é o equivalente não material de um bem. Então, se eu tenho uma cadeira, uma mesa, um computador, se eu uso esse par de óculos ou se eu moro nessa casa, houve uma cadeia invisível, não material, que não consigo pegar, que se desmancha no ar, que permitiu que eu tivesse acesso a esses bens. Então, essa perspectiva de que design de serviços também é sempre um fenômeno que eu não consigo determinar, assim como a própria partícula subatômica. Eu preciso estar ali para ver a coisa acontecendo. Aqueles dois autores daquele livro muito legal, This is Service Design Thinking, que é um clássico, né, da literatura de design de serviços, eles colocam uma perspectiva muito interessante. Apesar de eles terem revisado alguns termos, eu gosto muito dos termos originais que eles colocaram ali na primeira versão do livro deles. Se a gente olha uma coisa como essa, eu estou vendo uma série de produtos. Uma pia, uma bancada, uma prateleira, parede, uma configuração aqui, abre aspas gigante, física, tangível, fecha aspas também novamente gigante. Mas eu gosto muito quando eles falam sobre o design de serviços, dizendo que o serviço teria essas 5 características. Desculpa, pessoal, por chover no molhado. Érico, perdão, 1000 vezes, mas eu gosto de voltar nesses 5 itens. Estou vendo Renata Tonesi aqui embaixo. Olha, beijão. Quanto tempo. Então, a gente tem essa percepção de que o design de serviço ele é centrado nas pessoas, no ser humano. Ele sempre acontece na hora em que outra pessoa está junto. Então, ele vai ser sempre co-criativo. Tem uma pessoa oferecendo, outra pessoa consumindo. Aí, é tipo um Big Bang, sabe? Tá assim, imagina todo o universo se preparando, né? De um lado, o designer de serviço preparando um monte de coisa, estruturando os elementos, montando blueprint, aí depois faz não sei o quê, paraná. Mas nada disso presta. Só vai prestar, sabe quando? Quando o Robson Santos chegar lá, sentar e pedir, por favor, moço, corta o cabelo. Aí sim. Aí rolou. Nesse momento que aconteceu o tal do design, o serviço se materializa. Eu gosto muito dessas 5 termos, né, que eles usaram para definir o design de serviço. Sequencial, eu tenho que... Uma coisa vem depois da outra. Eu não consigo pagar a gorjeta antes de saber se o corte de cabelo ficou bom. Inclusive, tá, eu fui há 2 semanas cortar cabelo,
Não fiquei satisfeito, como vocês podem perceber. Eu estava com um cabelão bacanudo, assim. Falei para o barbeiro, faz aí, tá contigo. E aí agora eu tenho uma evidência de que aquele cara não prestou um bom serviço. Então, não, se vocês forem ao salão de beleza chamado... fica aqui na Rua da Glória, número 58, aqui na Liberdade. Até esqueci o nome do salão, de tão bom que eu gostei da minha experiência. Mas eu tenho uma evidência que esse cara não curtiu, né? Não curti aquele serviço. Mas eu só pude saber se esse serviço seria bem prestado ou não depois que eu cheguei lá, sentei, me servi, pronto. Agora estou decepcionado, vou esperar o cabelo crescer de novo. E essa grande cadeia, né, que forma o design de serviço, o próprio serviço, cadeia de fornecedores, de clientes, cadeia de suprimento, cadeia de fornecimento de energia, é tanta coisa para eu chegar ali. Imagina, eu passei 20, 30 minutos naquela cadeira de barbeiro, mas aquele momento, aqueles 20, 30 minutos, aquela mudança que aconteceu ali, é fruto de uma organização gigantesca. Alguém teve que alugar aquela sala, decorar aquele ambiente, contratar os funcionários, ver fornecedores de shampoo, de não sei o quê, pagar a conta da Enel. É tanta coisa que a gente não vê, né? Toda essa cadeia escondida que está por trás de qualquer serviço que a gente usufrua ou que a gente preste, eventualmente. Bom, o tempo passa, né? A gente sabe que as coisas acontecem. 2019 foi muito legal, terminou 2019, aí chegamos ao ano de 2020, né? Aquele ano que acho que para a maioria de nós vai ficar muito marcado na memória, o ano de grande mudança, como se não tivesse havido mudança antes, mas esse foi um ano em que mudanças muito substanciais aconteceram na forma de a gente se relacionar, na forma da gente propor serviços, na forma da gente consumir serviços, na forma da gente olhar para a gente mesmo, olhar para o outro. E aí eu quero contar aqui 3 histórias bem rapidinhas de ações que aconteceram nesse ano de 2020 por causa da mudança, para a mudança e durante a mudança. A gente está acostumado, né, a frequentar lojas, né, você ser atendido por um vendedor ou ter o autosserviço, ver o produto, ir para casa, voltar, etc. Mas aí, imagine um cenário, é ficção, tá? Imagina que um vírus superpoderoso tomou conta da cidade, do estado, do país em que você vive e todas as lojas precisaram fechar. E agora, como é que você, na sua loja, vai conseguir vender ou conseguir atender os seus clientes? Esse foi um desafio que foi colocado para o Magazine Luiza, né, a empresa onde hoje eu trabalho, em que, no meio de toda aquela confusão que se deu ali em março de 2020, abril de 2020, maio de 2020, como é que eu conseguiria manter esse volume, essa frequência, esse atendimento em termos de venda desse serviço mesmo, mesmo com pessoas impedidas de saírem de casa, com vendedores impedidos de irem até as lojas e com lojas fechadas. E aí houve um esforço muito interessante de toda a companhia e da parte de tecnologia e de design da companhia de fortalecer 2 grandes soluções. Uma dessas soluções foi o parceiro Magalu, que era uma solução que já havia desde 2018, chamado Magazine Você, em que era uma plataforma muito simples, que eu, Robson Santos, poderia ir lá, me cadastrava, pegava uns produtinhos que estavam lá no catálogo do Magalu e criava a minha loja virtual. Muito legal, muito bacana. Isso aí existia, né, continua existindo, mas aí o CEO da companhia falou o seguinte: a gente precisa expandir essa solução para o máximo de pessoas, inclusive para os pequenos lojistas que não têm condição de manter as suas lojas abertas e não têm condição de receber o seu público. E aí foi criada uma evolução, e eu digo isso, pessoal, com bastante conhecimento de causa, porque isso foi um projeto muito acelerado que aconteceu em cerca de um mês e meio. Aquilo que era uma proposta virou o parceiro Magalu, o Magalu PJ. Milhares de pessoas no Brasil inteiro fizeram cadastro, lojistas, pequenos lojistas,
e conseguiram manter o seu faturamento ou parte do seu faturamento por meio de vendas online. Então, aqui está falando de um projeto que se inicia, é acelerado na mudança e ele é totalmente fruto de um ambiente totalmente mudado. Um outro projeto muito interessante, que talvez esse a gente não tenha muito conhecimento, que é uma ferramenta interna, foi também fruto do mesmo momento. Havia as lojas fechadas, e tinha sido um fato muito interessante, porque o Magalu estava comemorando a ter ultrapassado 1.000 lojas no Brasil inteiro. Então, inaugurou loja no Pará, tudo quanto é canto. Aí chega março, abril, maio de 2020, fecha tudo quanto é loja. E aí, uma das soluções também que saíram muito rapidamente, fruto desse esforço de atuar na mudança e para a mudança, foi uma solução chamada venda remota, que era uma evolução de uma ferramenta que os vendedores já utilizavam, uma ferramenta de atendimento, que era o Mobile Vendas, mas agora o vendedor poderia criar o seu próprio link, enviar para suas redes sociais ou enviar para os seus clientes mais fidelizados e continuar essa conversa. E vocês devem ter acompanhado os resultados de Magalu no final de 2020, né? Foram resultados assim, muito, muito poderosos, e fruto disso foi por causa dessas ações que aconteceram durante a mudança, na mudança e para a mudança. Então, hoje, são ferramentas que já estão totalmente integradas ao próprio arsenal de ferramentas do Grupo Magalu. Legal, a gente está vendo aqui um caso de uma empresa do varejo que tem que fazer isso mesmo, né? Tem que garantir o lucro, tem que garantir aí a rentabilidade dos seus investidores e tudo mais. Mas tem uma outra história que eu gosto bastante, e essa eu tive contato por parte de uma pessoa que eu tenho muita proximidade, né? Nos vemos quase todos os dias, que também aconteceu aqui no estado de São Paulo. Então, vamos novamente ver aquele cenário hipotético, né? Todos os dias, as crianças vão para as escolas, os professores vão para as escolas, ministram seus conteúdos, a aula é dada, o conteúdo é consumido, mas aí, de repente, um vírus misterioso cai sobre a cidade, sobre o estado e todo o país, e aí todas as pessoas são impedidas de saírem, e aí os alunos são impedidos de irem para a escola, os professores são impedidos de dar aula, as escolas se fecham. Como é que fica essa situação de milhares, né, milhões de crianças que estavam aqui pelo estado de São Paulo? O estado de São Paulo fez uma iniciativa que eu considero bastante interessante. Eu acompanhei diversas versões dessa ferramenta, não por ter participado do projeto, mas porque eu ouvia de um professor da rede pública o relato do impacto positivo que essa solução trazida pelo Centro de Mídias aqui de São Paulo causou na dinâmica de aulas. Então, a Secretaria Estadual criou essa ferramenta, né, que é proporcionada pelo Centro de Mídias, em que os alunos teriam acesso aos conteúdos, teriam salas de bate-papo, conteúdos de aula, e também conteúdos em vídeo, aulas gravadas e aulas online, né, gravadas assíncronas e síncronas, de maneira que as pessoas pudessem dar sequência ao seu próprio processo de ensino-aprendizagem. E, de novo, foi uma solução que nasceu durante a mudança e também nasceu para a mudança, porque agora, dificilmente, o governo do Estado de São Paulo vai voltar atrás numa solução como essa. Porque não é só um aplicativo, é todo um complexo de serviço que envolve estúdio para gravação de aulas, que envolve a confecção dessas ferramentas digitais, que envolve treinamento e capacitação de professores para que eles possam usar as ferramentas. Então, a gente está falando aqui de um serviço completo e complexo que causa mudança. Mudanças positivas e mudanças nem tão positivas assim. Porque eu não sei, de todos os alunos da rede pública do Estado de São Paulo, quantos estão preparados para esse tipo de ferramenta. De todos os professores da rede pública de educação de São Paulo, estão preparados para essa ferramenta. Mas aqui eu creio que o governo teve duas opções. Ou a gente fecha e deixa assim mesmo, ou a gente propõe uma mudança.
A gente sabe que toda mudança causa dor, né? Mudar de casa, né? Nossa, meu apartamento novo, mas vai sair do apartamentozinho antigo, né? Ah, eu vou mudar, sei lá, de namorada. Que bom, super. Não, mas vai dar uma saudadezinha da ex. Nossa, tem um namorado novo. Ai, nossa, que não, mas vai dar uma saudadezinha do ex. A gente sempre, a mudança é boa, mas ela causa também alguns tipos de dor, né, e de perda. Os relatos que eu ouvi, né, desse professor, que é meu amigo, desde o primeiro dia, ele sempre me mostrava, olha aqui, que absurdo, é muito difícil usar essa ferramenta. Agora ele já chega e fala assim, cara, olha que legal, agora eu já posso acessar o conteúdo que já está gravado, eu posso... Então, também está provocando uma mudança na forma como os próprios professores estão se relacionando com essa ferramenta. Claro, não quero dizer que é uma ferramenta perfeita, porque não há, né? Porque o mundo é feito também de imperfeições. Mas aqui essas duas histórias bem curtas de serviços grandes, potentes, que foram desenvolvidos, concebidos e acelerados no momento de mudança para também promover uma mudança. E a gente agora, além de estarmos nessa era de mudança contínua, a gente também vive uma velocidade muito desesperadora, né? É a quantidade de reuniões que eu tenho, um agendamento de Meet ou de Zoom um atrás do outro. Sabe quando você olha assim no seu calendário lá do Google, tem um montinho, né? Tá tudo preenchidinho. Dá tempo nem de levantar e ali conseguir beber uma água e voltar. Então, essa velocidade, ela pode ser interessante, ela vai nos levar a algum lugar, mas ela também ela propicia algum tipo de perda. Nem que seja a perda no nosso mais íntimo da subjetividade. Sabe? A frase que eu mais ouço as pessoas falarem hoje é: eu não tenho tempo. Uau, mas a gente sempre quis ficar em casa, né? Agora, toma, fica em casa. Só que não é assim ficar em casa. A gente está isolado em casa, né? E vendo as coisas acontecerem de maneira bastante acelerada. Essa velocidade, ela pode trazer mudanças positivas, mas também a gente acaba percebendo uma aceleração de crises. E está na nossa mão transformar essas crises em algum tipo de oportunidade que seja benéfico, que seja útil e que seja valiosa para a nossa própria prática enquanto designers de serviços ou designers de interação. E aí tem um senhorzinho, né, já antigo, já falecido, que escreveu essa frase que eu acho bastante simbólica, né? Apesar de ela ter mais de quase 200 anos de escrita, eu acho que ela também fala muito sobre o nosso cotidiano. Eu vou ler com vocês aqui. Tudo que era sólido e estável se esfuma, tudo que era sagrado é profanado. E os homens são obrigados, finalmente, a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Essa frase daquele senhorzinho barbudo descabelado chamado Karl Marx, né, que é trecho lá do Manifesto do Partido Comunista. Então, hoje, como lá no século XVIII, no século XVII, a gente é obrigado, finalmente, olha, de novo, a gente é finalmente obrigado a encarar com serenidade a nossa condição de existência e as nossas relações recíprocas. Entender que eu realmente vivo num ecossistema de reciprocidade. Não sou um sozinho no universo. E isso é o design de serviço, é um composto holístico de relações recíprocas. E o nosso papel nessa situação como um todo? Nosso papel, obviamente, ele colabora para configurar o mundo, mas também colabora para reconfigurar o mundo constantemente. Esse é o nosso papel enquanto profissional. Qual é o tipo de configuração ou reconfiguração que eu trago? Né? De qual lado da batalha eu estou? Do lado de quem eu estou? Ou à frente de quem? Ou atrás de quem? Ou junto de quem? Então, nossa atuação sempre colabora para essa reconfiguração do mundo. E, obviamente, já que temos essa existência recíproca e somos trazidos a esse estado de encarar com serenidade a nossa atuação, é muito importante, então, que a gente tenha clareza e que a gente pense e reflita que mudança a gente quer ser no mundo em que a gente vive. Muito obrigado.
E aí, galera, tudo bom? Aqui é Vitor Del Rey, presidente do Instituto Gueto. Gueto é gestão urbana de empreendedorismo, trabalho e tecnologia organizada. Nós somos os beneficiários desse ano do Service Design Day e a gente está passando aqui para agradecer. Muito obrigado. As doações vão servir para a gente continuar formando e capacitando jovens pretos para o mercado de trabalho nas mais diversas áreas. Muito obrigado. É nóis.